Embora a Demi Lovato já tenha dito no passado que a Taylor Swift foi uma das poucas pessoas que esteve ao seu lado em um dos momentos mais difíceis da sua vida, e mais recentemente tem até elogiado o álbum Lover da Taylor Swift, inclusive dando um certo ponto final em qualquer rixa que tiveram, postando "A vida é muito curta para que uma mulher não apoie uma outra mulher", é um fato que todos nós gostaríamos que elas fossem amigas mesmo, né? Afinal, elas tinham tudo para isso. Porém, o que levou as duas a hoje em dia não terem mais a amizade que tinham antes? Tudo parece ter sido uma série de acontecimentos que aos poucos culminaram nesse distanciamento de hoje. E é sobre esses possíveis motivos que nós vamos falar agora. Mas antes, eu sou o Léo, deixa o seu likezão, taca esse dedo nesse botão de se inscrever e pega a sua pá, porque hoje a gente vai desenterrar tretas antigas. E meus lindos, hoje eu vou demarcar por tópicos cada fase e acontecimento para ficar mais fácil de entender, ok? Enfim, e para começar, as duas já namoraram o mesmo cara. Era o longínquo ano de 2008, quando a Taylor viveu aquele conturbado relacionamento com o Joey do Jonas Brothers. Relacionamento que inclusive terminou de uma maneira pouco comum. Para ser mais preciso, terminou através de uma ligação de 27 segundos feita pelo Joey para Taylor. Na época, a Taylor, que já pensava no din-din mesmo durante um término, e tá certíssima, fez muitas canções sobre ele, sua nova namorada na época, indo inclusive em vários programas de TV para falar sobre o seu relacionamento, daquele jeitinho que a imprensa adora. Passaram-se 2 aninhos quando a bonita da Demi também embarcou numa relation com o Joey, e que fez escola com a Taylor, por sinal, porque terminou tão mal quanto a da amiga. Aliás, eu acho que foi pior ainda, porque dessa vez o Joey foi pra imprensa e fez questão de dizer que foi ele quem decidiu abandonar a Demi. Com essa apunhalada, coitada, a Demi teve a gota final que precisava para que todo o seu transtorno transbordasse de vez, porque ela foi para reabilitação logo em seguida. Tá, Léo, muito triste tudo isso que aconteceu, mas o que tem a ver com a Taylor? Já que a Taylor tava numa outra vibe no momento em que a Demi teve o seu lance com o Joey. Pois é, meus lindos, só que a Demi é muito amiga do Joey e ela não gostou nada da Taylor ter monetizado a tristeza, digamos assim. Em outras palavras, ela não gostou nada da Taylor ter feito músicas sobre o Joey. As duas já disputaram a amizade da Selenita Gomez. Olha só, minha gente, quem é da minha idade ou perto disso vai lembrar que a Demi e a Selena já foram as queridinhas da Disney. Elas são amigas desde que eram crianças e atuaram juntas naquela série Barney e seus amigos. Tudo reinava tranquilamente nos cenários da Disney, até que a Taylor chegou preparada para atacar. Digo, atacar a amizade das duas mesmo, porque a Taylor se aproximou muito da Selena, o que não agradou a Demi, que teve que dividir a amizade de anos com ela. Pois é, tava tudo só nos rumores mesmo, até que em 2010 a Demi tava lá toda linda dando autógrafos, quando um filho de Deus pergunta da Selena pra ela e ela manda um "pergunta pra Taylor". E pasmem, que apesar desse coice de mula que a Demi deu, a partir daí a amizade das três aparentemente ficou ok. Teve até um encontrozinho delas pelo FaceTime em 2013, porém eu tenho que registrar aqui que depois disso raramente as três apareceram juntas. Aliás, teve até um episódio onde o Andy Cohen teve a pachorra de perguntar pra Selena se a Taylor já tinha dado pitaco na amizade dela com a Demi. É destemido, né? E a resposta da Selena vocês já podem imaginar, né? Ela disse absolutamente não. A Demi perdeu o elo que a mantinha próxima da Taylor. Galera, o que conectava a Demi com a Taylor era inegavelmente a presença da Selena. Porém, tudo mudou quando em 2015 a Demi confirmou que ela e a Selena tinham sim se distanciado. E ela ainda completou dizendo a Complex basicamente que você vai ficando mais velho e tudo vai mudando, faz parte da vida. Tá, ali naquele momento ficaram com essa frase a lá Mr.
misteriosa da Demi. Porém, teve uma fonte secreta que disse tudo mais claramente pro radar online, e essa fonte da discórdia disse o seguinte: a Demi tá cansada de todo esse BO da Selena. Ela deu muitas chances pra amiga crescer, pra evoluir, pra aprender com seus erros, porém a mesma continua batendo na mesma tecla. E essa tecla, galera, atende pelo nome de Justin Drew Bieber. E mais, essa fonte ainda disse que a Selena na época estava muito fora de controle com as bebedeiras, com as substâncias tóxicas, e isso era muito gatilho para Demi, que já sofria com N problemas do gênero. Ficou em choque com isso? Eu já tirei até meu celular da tomada. Demi não concordou com o silêncio da Taylor. Quando aquele terrível caso de abuso sofrido pela Kesha e cometido pelo Dr. Luke ganhou as manchetes em maio de 2016, a Demi foi ao Twitter e escreveu que também estava pronta para ver as autoproclamadas feministas começarem a falar ou agir pelos direitos das mulheres. Shade que na época rapidamente serviu na Taylor, né? Lembrando que a Taylor já vinha sendo criticada por não se posicionar e apoiar diretamente campanhas que prezavam pelos direitos das mulheres. E para deixar a coisa mais cabeluda ainda, a Demi manda que não via nada de empoderamento em alguém que tem uma música chamada Bad Blood, que fala justamente sobre derrubar outra mulher, que no caso era a Katy Perry. E ainda finalizou dizendo que estava contente por se considerar uma feminista que falava e agia. Uma pausa dramática aqui porque tem um bônus na treta. A Demi deu uma cutucada na Taylor também por ela ser de família rica e nunca ter precisado lutar para ter alguma coisa. Porque vale lembrar que a Taylor na época doou $250 mil para Kesha pagar os custos com advogados e etc. A Demi, para não se engasgar com a Shade, aproveitou e disse que se tivesse esse dinheiro também teria feito. Porém, ela veio de origem humilde e seus ganhos não eram do mesmo patamar dos da Taylor. A Demi achou que a imagem que a Taylor trazia não era saudável. Quem conhece nem que seja um pouco da Demi sabe que ela já lutou muito contra distúrbios alimentares por causa dos padrões que eram impostos para ela, tipo magreza, número de manequim, etc. Na época, a Taylor só andava com seu squad, que tinha como integrantes nomes como Selena Gomez, Cara Delevingne, Gigi Hadid e muitas outras. E a Demi, que estava atenta ali no que estava rolando, encrencou com o esquadrão dela porque ele era composto em sua grande maioria por supermodelos, inclusive com algumas delas sendo Angels da Secrets. Ela ficou incomodada com isso porque pra Demi, ver mulheres assim ao lado da Taylor não fazia bem pro público, porque ali estava sendo passada uma imagem falsa, fora da realidade física da maioria. Disso a Taylor não comentou nada publicamente e permaneceu muda. Porém, uma fonte secreta saciou a nossa curiosidade, soltando que a Taylor tem um grupo seleto de mulheres ao seu redor e que às vezes algumas pessoas só querem fazer parte dele. Tá, essa fonte ficou meio misteriosa também, mas em outras palavras, segundo a fonte, a Demi criticava porque queria fazer parte do grupo da Taylor, mas não conseguiu. Demi é amiga das Kardashians. Galera, a Demi sempre jogou limpo quando se tratava de Kardashians, chegando a revelar que enquanto ela estava crescendo e via o seu corpo mudando, ela torcia para que pudesse se adequar, porque nessa época, em Hollywood, a moda para ser popular era ser muito magra. Aí quando as Kardashians surgiram, mostrando um outro lado da moeda, exibindo seus corpos cheios de curvas, foi a primeira vez que a Demi viu beleza em um corpo que não fosse magro. Nessa época, a Demi lutava muito contra o seu transtorno alimentar e ver a Kim sendo elogiada confortou muito a Demi e fez ela sentir orgulho das suas formas e do seu próprio corpo. Muito legal essa parte, né? Rapidamente um adendo aqui. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o declínio das Kardashians e coisa e tal, porém, pensando nisso que a Demi falou, independente das futilidades delas, tá bom? Eu nunca tinha pensado que a presença
herança das Kardashians poderia ter influenciado nesse aspecto em Hollywood naquela época. Eu imagino que muita gente fez como a Demi e deixou de valorizar tanto os corpos extremamente magros e começaram a dar um crédito para corpos mais curvilíneos, digamos assim. Só uma coisa que o meu coração mandou eu dizer, beleza? Tá bom, voltando pra Dona Taylor, que tava de boa durante tudo isso, até que em julho de 2016 acontece o terrível Exposed da Taylor, onde a Kim mostrou ao mundo aquele complicado telefonema da Taylor pro Kanye West falando sobre aquela polêmica música Famous. O bafafá, como se diz, só quem viveu sabe. O bicho pegou muito pra Taylor, era emoji de cobra pra todo lado, era uma loucura. Mas e a Dona Demi, onde tava nesse balaio todo? Pasmem, que a bonita tava era curtindo tweets a favor da Kim e contra a Taylor. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Demi acha a Taylor interesseira. Galera, a Demi tem uma concepção muito clara sobre pessoas da mídia que fazem de tudo para se relacionar com outras celebridades para poder promover suas carreiras, vender coisas e afins. Sobre isso, ela chegou a dizer o seguinte: eu não saio com celebridades, eu não sou do tipo que tá no Instagram postando um monte de fotos mostrando quem são meus melhores amigos, eu não quero ninguém do meu lado só pra beijar a minha... É isso mesmo que você pensou. E aproveitando esse pensamento da Demi, vale ressuscitar uma shade já mumificada de 2013, onde numa entrevista de rádio ela insinua que a Taylor usa a sua vida amorosa para vender álbuns. E ela disse o seguinte: muitas celebridades não se abrem com seus fãs. Eles não dizem nada realmente que pode mudar ou beneficiar a vida de alguém. Só estão preocupados em exibir seus namorados e vender álbuns. E sinceramente, não é disso que se trata a minha carreira. Aí, enquanto ainda haviam dúvidas sobre pra quem seria aquela indireta, inventam de perguntar ali na lata se aquilo era uma mensagem pra Taylor Swift. O que a Demi não fugiu e simplesmente respondeu: eu não me importo com a vida amorosa da Taylor, não me importo com a do Harry Styles, me preocupo somente com a minha. Galera, analisando cada um desses poucos pontos, poucos porque tiveram outras shades e pontos de discordância, tá? Mas enfim, olhando tudo isso, dá pra observar que elas tiveram uma amizade que não era assim tão profunda. Havia sim uma consideração e tal, claro, visto que a Taylor deu um super apoio pra ela naquele momento de dificuldade. Ela inclusive sempre cita isso quando perguntam, mas sinceramente, vendo desde o começo com esses pontos principais que a gente falou, eu não sinto que essa amizade era tão firme e profunda como a da Taylor com a Selena, por exemplo. E outra coisa que eu acho que não impediu, mas atrapalhou o fortalecimento dessa amizade, e isso foi as divergências de pensamento entre as duas. Cada uma tem uma cabeça muito diferente da outra, e pessoalmente eu sinto a Demi bem linha dura nas suas convicções e tal, não se permitindo muito aceitar a Taylor como ela é, e independente dos seus ideais ou formas de levar a vida. Agora eu quero ouvir de você aí que tá do outro lado da tela. O que você acha dessa amizade? Tinha tudo mesmo pra ser uma best friend ou tava na cara que não ia vingar? Escreve aí nos comments que Joey quer saber. E se você curtiu esse vídeo, likezão aí sem dó e se inscreve no canal aí também porque eu quero fazer um esquadrão. Eu só não sei do que. Galera, a gente se vê por aí.